Como vai? Aqui quem fala é a pastora Silvia, da Seara Church em Orlando. E hoje temos um convidado especial para estar aqui conosco, o pastor Gilson, querido, pastor Gilson Siqueira, e carinhosamente chamado de PG, né? Ele foi pastor no Brasil por muitos anos, no sul do Brasil, em Joinville, e Deus resolveu trazê-lo para cá, graças a Deus. Eu fico agradecida a Deus porque vieram para cá. Ele e sua família são queridos demais. Ele também é missionário da Aliança Brasileira do Pastoreio de Pastores lá, e foi presidente do Conselho de Pastores de Joinville por 13 anos e agora faz parte do quadro de pastores da Seara Church, para a alegria do nosso coração. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastora Silvia, obrigado pelo carinho, obrigado pelo privilégio de poder participar, né, desse bate-papo. É um bate-papo muito gostoso. Mas que eu tenho acompanhado algumas lives, né, que acrescenta muito, trazendo muita informação boa. É verdade, a gente está tentando fazer o que a gente pode para trazer conteúdo para a vida das pessoas, né, e agregar esses valores que são valores do céu, valores que mudam a vida da gente, né? E hoje nós vamos estar falando sobre isso. A primeira pergunta, pastor, vai ser essa aqui: os pastores que conduzem espiritualmente o rebanho, pastores de verdade, eles precisam de pastores também? É interessante, né? Mas os pastores são pessoas. Verdade. São pessoas, né, que Deus os tem separado para uma função muito importante no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma analogia que Paulo faz a respeito da igreja. Diz que a igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo você tem muitos membros com funções diferentes. E o nosso corpo também é assim. Então, tem alguns órgãos do nosso corpo que têm que ser melhor cuidados. Porque se eles ficarem comprometidos, todo o corpo fica comprometido. Então, você fazendo uma analogia para a função do pastor na igreja, então é evidente, né, que se você não cuidar bem do pastor, se o pastor não se cuidar, essa doença ou esse enfraquecimento pode repercutir, reverberar em toda a comunidade. É verdade, pastores precisam de ter esse acompanhamento. A gente haja visto que tem acontecido mundo afora, né, com tantos pastores desanimando da caminhada e muitos chegando ao ponto de até tirarem sua própria vida, né, tirando assim deles, permitindo que seja arrancado deles a esperança e a alegria, né, do chamado pastoral, que é um chamado tão maravilhoso. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso, e ter pastores é muito, muito importante. Há um desafio de pastorear vidas em tempos... há um desafio de pastorear vidas, né? E nos tempos atuais, dar direção, ensinar, curar. Então, como enfrentar esse desafio, pastor? Olha, os pastores, primeira coisa, eles têm que ter muita consciência do seu chamado. Tem que aprender a lidar com essa vocação, né? E ele precisa estar centrado em Deus, precisa estar centrado nas Escrituras, precisa entender o seu papel, porque a demanda é grande. A gente vive numa sociedade estressada, ansiosa, preocupada, né? Muita patologia, muita gente doente. E os pastores são pessoas, são líderes, são condutores, né? São pastores que precisam cuidar de todo tipo de gente, com todo tipo de crise. Então, como pastorear nesses dias? É um grande desafio. Os pastores, mais do que nunca, precisam ressignificar o seu papel de pastor. Eu acho que estamos num momento em que não só o pastor, mas todo ser humano, mas como a gente está falando de pastor, tem que ressignificar a sua vocação, tem que entender o que é ser um pastor. Qual é a necessidade, qual é a área de atuação, quais são os desafios. Ele precisa se redescobrir sempre. E por isso, nada melhor do que pastores ter comunhão com outros pastores. Verdade. Né, para poderem juntos se ajudarem nesse processo. É com aquela velha história, né, que a gente sempre ouve. Eu não sou psicóloga, mas a gente sempre sabe que os psicólogos mesmos, eles cuidam de pessoas, mas eles também são cuidados.
Então, assim são os pastores. E isso quer dizer o quê? Que existe a necessidade de um pastoreio. Nós precisamos, né, de um pastoreio. Então, eu já sei a resposta dessa pergunta, mas eu vou perguntar assim mesmo. O pastoreio de líderes é fundamental? É fundamental, né? É fundamental. Cristianismo é gente que cuida de gente, é gente que se derrama na vida de gente. Ela é um movimento orgânico, ela é uma família, né? E hoje, você veja bem, pastora, os pastores têm se transformado em psicólogos, advogados, juízes, conselheiros, né? O que é o pastor, afinal de contas? Então, muitas vezes, a demanda, a necessidade do rebanho, digamos assim, da comunidade em que ele serve é tanta que ele acaba, às vezes, sendo um gerente de banco, administrador, segurança... Tradutor, motorista, né, visitador, e ele se perde, quando o foco dele é realmente pastorear. E você pastorear líderes é fundamental, porque quando você pastoreia os seus liderados, você vai equipar a sua equipe de liderança, você vai fortalecer a sua equipe de liderança para ela possa ter maior eficácia em ajudar outras pessoas. Então, o pastor pode focar o seu cuidado numa equipe. E essa equipe devidamente preparada, conscientizada, ela pode desdobrar esse cuidado atingindo toda a comunidade. Porque é impossível para uma pessoa só, pastora Silvia, cuidar de 50, 60, 80, 100, 200 pessoas. Verdade. Né? Com esse momento que a gente vive, impossível. É absolutamente impossível. Não é possível isso. Eu acredito que o próprio Jesus, ele trabalhou com um grupo pequeno. Ele focou ali 60%, 70% do seu tempo com poucas pessoas. Né? Eu acho que a gente deveria aprender um pouco com isso. Porque às vezes a gente quer se doar para tanta gente e quem quer todos, às vezes não tem ninguém. Né? Então, o pastoreio de lideranças, ele é, para mim, na minha concepção, fundamental. E muitas vezes é negligenciado pela demanda maior do rebanho, você acaba negligenciando o cuidado com uma equipe mais direta. É verdade. E aí isso compromete. Então, nesse aspecto, eu acho fundamental. Não é fácil, evidentemente que não é fácil. Com certeza mas não. é uma necessidade. E a gente sabe que essas coisas todas são parte de um processo de Deus de nos ensinar a fazer aqui aquilo que é a vontade dele na nossa vida. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O pastor tem feito os encontros aqui com os pastores, né? E tem sido muito, muito bom. Eu sou vice-presidente da Aliança dos Pastores aqui em Orlando e nós temos um café mensalmente. Mas o pastor Gilson tem feito umas reuniões com os pastores também, onde a gente senta e a gente lê a Bíblia. E é muito, muito gostoso. A função do café é reunir, é criar a amizade, a conexão com outros pastores de uma forma assim gostosa e rápida, né? Agora, a reunião com o pastor Gilson tem sido de sentar em volta da mesa para estudar a Bíblia, uns trechos específicos. Então, eu queria, assim, saber que você dissesse para todos aqui, até para os pastores que estão nos vendo, como fazer parte desses encontros, pastor? Olha, são encontros que a gente tem divulgado eles nas redes sociais, a própria Aliança tem mandado os flyers, os banners, os convites, né, para os nossos encontros. Eles acontecem também de forma mensal. Eles acontecem, a Seara tem cedido para nós esse espaço, gentilmente cedido. Encontramos um grupo de pastores aqui e a nossa reflexão sempre é na palavra, a partir do ponto de vista pastoral. A gente sempre procura extrair do texto nortear os nossos pensamentos, entendimento, acerca da condução do rebanho, da pessoa do pastor, da sua vocação e do rebanho. Porque os pastores são pessoas, às vezes, sofridas. Porque é uma coisa interessante, o pastor vai entender o que eu estou falando agora, e eu espero que outras pessoas também. É tão fácil você elogiar, né? Os pastores, às vezes, elogiam exageradamente os pastores. Você é maravilhoso, você é incrível, né? Sem você não sei o que seria da minha vida. Mas com a mesma velocidade também se tecem críticas e rejeição aos pastores. Então, da mesma forma que a pessoa recebe elogios desproporcionais,
ela recebe também críticas desproporcionais. Isso emocionalmente mexe com as pessoas. Mexe. Então, quando isso acontece sucessivamente, os pastores se cansam e precisam de um ambiente onde a gente possa tratar dessas questões, para renovar, né, para abrir o entendimento e a gente continuar firme naquele que é o nosso propósito. E olha, eu quero dar o meu próprio testemunho, tem sido maravilhoso. Cada encontro que tem, eu saio daqui assim, alegre, grata a Deus, sabendo que o Senhor trouxe alimento para minha alma, encorajamento para a caminhada. E eu realmente aconselho você que é pastor a vir. Uma vez por mês, não é tanto tempo, mas faz uma diferença, Eu estou com muita saudade das reuniões presenciais aqui, né? Espero que logo a gente já possa fazer isso. Gostaria de sugerir da gente fazer isso logo. Marcar, dizer, olha, só podem vir 8 pessoas, pronto, that's it. Então, as 8 privilegiadas, os primeiros que pedirem podem vir, porque falando sério, faz a diferença. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Quero encorajar o seu coração a abrir a sua Bíblia, a ler a sua Bíblia, a ter um tempo com o Senhor, com Deus. Bote um louvor, uma música que toque, no seu coração, para você poder aprender mais de Deus, porque nós precisamos chegar mais perto de Deus. Esse momento é um momento muito crucial de nós nos firmarmos quem é a Igreja de Jesus Cristo. Então nós queremos encorajar você a fazer isso. Seja você pastor ou não, ou seja você um líder, ou talvez não, seja um liderado, it's ok, não tem problema. Onde nós estivermos, nós somos o povo de Deus. E nós precisamos do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos orar pela sua vida e pedir para que Deus possa tocar na sua vida e que você possa conhecer a esse Deus maravilhoso do qual nós estamos falando aqui. Então, eu vou pedir, pastor, que você esteja orando para que Deus possa tocar nos nossos corações. E uma coisa mais, eu gostaria que você, se você tem um pastor, uma pastora, faça uma coisa, ore pelos seus líderes, ore por eles, porque eles são tão humanos quanto você. Você quer uma ligação, não é? Os pastores também querem, eles querem também. Então ligue para os seus pastores, amem seus pastores, aproveite o tempo que você pode, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos embora. E aí acabou sua oportunidade de fazer isso. Então aproveite agora. Amém? Amém. Pai de amor, nós queremos orar a Ti nesse momento, Amém, te agradecer Deus, por esse espaço, por esse ambiente. É onde chegar, Deus, essa palavra, essa live, esse bate-papo edificante, esclarecedor. Que o Senhor venha abençoar cada uma das pessoas que receberam essa mensagem. Em particular, dedique essa oração aos pastores, ó Pai, essas pessoas que o Senhor tem separado por esse tão belo, tão eficaz ministério que é o pastoreio da sua igreja. Que o Senhor venha acender no coração deles uma chama cada vez mais intensa. Que o Senhor venha renovar aqueles que estão cansados, ó Pai, dar visão, Pai, àqueles que já estão desanimados. Senhor, em nome de Jesus. E que eles possam abençoar as suas comunidades, as suas famílias espirituais, as suas igrejas. E que também, Deus, o Senhor levante novos pastores, Senhor. Novas pessoas apaixonadas por pregar a sua palavra com ousadia, com comprometimento, e que venha edificar o corpo de Cristo. Desperta o teu povo, Senhor, para a comunhão profunda da oração com a Escritura, para a comunhão. Nós oramos, Pai, te agradecemos, Senhor, porque sabemos em quem nós temos crido. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério e que possamos caminhar nesse objetivo de conhecer mais a Jesus. Deus abençoe.